Então, quando eu comecei com a manifestação dos fenômenos, eu era muito pequena. Então, para mim, era coisa da imaginação e para minha família também. Eu tive muito medo, porque eu não estava acostumada nem ver, nem escutar pessoas. Tive um medo tremendo. No início foi muito complicado. Eu tinha dores intensas no meu corpo. Eu não as via, mas eu as sentia com muita propriedade. Então a primeira coisa é que eu achei que eu estava completamente doido. Eu não me encontrava em nada, sempre achava que eu estava no lugar errado, na família errada, no grupo errado, na profissão errada, não me encaixava. Escutar vozes, ver pessoas, sentir que não é você mesmo. Fenômeno extrasensorial ou dissociação e alucinação patológica? Foi essa pergunta que nós nos fizemos, mediante a existência de uma série de pessoas que vivem essa realidade e que têm uma vida normal em seus contextos normais. Quais seriam a diferença dessas pessoas para aquelas que se tornam doentes? Para isso a gente usou um formulário Google, a gente encaminhou para algumas pessoas pelo WhatsApp e tivemos algumas respostas, tivemos 325 respostas, a maioria mulheres, 72% mulheres e com média de idade de 42 anos. Então conheça agora o resultado do nosso trabalho. A história da humanidade é atravessada por relatos de experiências como intuições, contatos com entidades sobrenaturais, sonhos premonitórios. Ainda hoje, em diversas culturas, as alucinações, assim como os sonhos, são vistos como um privilégio da consciência. Mas na cultura ocidental, esses fenômenos costumam ser associados à loucura, algo que não está funcionando bem no cérebro, algo que perdeu conexão com a realidade. São muitos os autores que tratam desses fenômenos. Alguns deles nos inspiraram, como Oliver Sacks, no seu trabalho com as alucinações, e Siddhartha Ribeiro, nos seus estudos sobre o sonho. Nós também nos baseamos em Winnicott, que defendia a importância da ilusão e da imaginação na formação da subjetividade. No nosso estudo, nós perguntamos: você vivencia ou já vivenciou experiências extrasensoriais? E, para nossa surpresa, 69% das pessoas responderam que sim. 20% respondeu que não sabia do que se tratava e 10% só respondeu que não. É interessante que depois, analisando os dados, a gente pôde ver que essas pessoas que não sabiam ao certo se identificavam sim com sintomas, mudando esse número para 87%. E apesar da nossa surpresa inicial, quando a gente foi estudar, a gente viu que esses fenômenos, que são muito parecidos com os episódios que são listados no DSM-5, como por exemplo a esquizofrenia, eles na verdade, na vida dessas pessoas, elas são manifestações com as quais as pessoas convivem e que são contextualizadas e simbolizadas como sendo normais. Nós nos perguntamos então se esses fenômenos, sejam ilusórios, alucinatórios ou dissociativos, não seriam parte da natureza humana. Depois, conforme eu fui crescendo, as coisas foram ficando mais intensas, mais elaboradas, e aí não deu mais para disfarçar que tinha alguma coisa realmente muito diferente. Depois eu me acostumei a viver ouvindo, vendo. De tantas dores físicas, emocionais, comecei a enxergar que aceitar a experiência extrasensorial era mais plausível do que aceitar os fenômenos e os milagres. Tanto é que quando a gente perguntou para as pessoas se eles tinham algum diagnóstico com o qual conviviam e tratavam, a maioria das pessoas, 72%, declarou que não tinha nenhum diagnóstico, e só 28% que sim, que tinham diagnósticos. E esses diagnósticos foram principalmente a ansiedade e a depressão. É importante a gente falar aqui que esses diagnósticos que foram relatados não necessariamente têm correlação com as características dos sintomas com os quais a gente está tratando aqui nesse trabalho. Nós perguntamos também aos nossos participantes que tipo de experiências foram vivenciadas. Quais seriam esses fenômenos extrasensoriais que tanto se assemelham aos sintomas psicopatológicos? O resultado chamou a atenção, com a prevalência de sensações de presença e intuição. Nós ficamos curiosas então em saber em que momento da vida esses fenômenos aconteciam, para poder entender até que ponto há uma correlação com a aprendizagem e a subjetividade das pessoas. Nós perguntamos então aos questionados qual a idade aproximada em que isso acontecia.
Em muitos casos, 75 deles, esses fenômenos ocorreram até os 10 anos de idade. Em 110 pessoas entre 10 e 20. Então, a maior parte das pessoas teve esses fenômenos na infância ou na adolescência pela primeira vez. Uma outra informação que nos interessava conhecer era se existiam sintomas físicos associados a esses fenômenos, porque a partir desses sintomas a gente poderia conhecer melhor, né? E o que aconteceu? Nos nossos resultados, muitos entrevistados falaram que sim, que tinham sintomas físicos, dentre eles ataque cardíaco, sonolência e muitos outros. Quando a gente questionou sobre o sofrimento associado aos fenômenos, a maioria delas disse para a gente que não tem qualquer sofrimento associado aos fenômenos, cerca de 61%. 24% disseram que tinham esse sofrimento no início dos fenômenos. E um percentual, cerca de 14%, nos disse que sim, que ainda hoje sofrem todas as ocorrências. Esse resultado já nos aponta que esse fenômeno não necessariamente ele é patológico e pode ser considerado algo normal da vida, ainda que tenha sofrimento envolvido. Da mesma forma, a maioria das pessoas se diz acolhido em relação a esses fenômenos, ou para elas é indiferente. Mas aqui é interessante a gente notar que teve uma pequena parcela de pessoas, que corresponde a aproximadamente 67 pessoas, que disseram que não comentam com ninguém. Acho que aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão. Aqui que tem um estigma relacionado a esse tema, que as pessoas que vivenciam esses fenômenos costumam relutar em admitir suas alucinações por terem medo de serem considerados loucos. Eu procurava não falar muito porque me achava meio louca, assim, sabe? Meio esquizofrênica mesmo. Explícita. A primeira coisa que eu tive ideia era de que eu estava ficando louco. E esse achar louco, né, não é algo incomum. Talvez trazer esse assunto mais à tona, com mais estudos sobre as origens, a funcionalidade dos fenômenos, possa ajudar a normalizar eles na sociedade. Podemos imaginar que seria possível uma ressignificação desses fenômenos na nossa cultura, como parte da experiência humana. A pergunta final talvez nos ajude a enxergar esses fenômenos de uma forma diferente. Nós perguntamos: você considera que vivenciar essas experiências traz maior sentido à sua vida? 78%, 78,8% deles indicaram que sim. No final desse estudo, a gente ficou se perguntando, né? Será que esses fenômenos, eles não têm uma função na nossa história? Que esses fenômenos chamados pela cultura ocidental de sobrenaturais, na medida em que eles existem, desde que talvez o próprio ser humano exista, será que eles não seriam, em realidade, naturais? Né? Será que esses fenômenos, eles não trazem para a gente uma segurança, não nos ajudam a nos constituir enquanto seres humanos? Uma perspectiva evolutiva, parece plausível que haja uma funcionalidade para esses fenômenos. Nos parece provável que a funcionalidade esteja relacionada à saúde mental. Conhecer aqui as fronteiras entre a normalidade e o patológico e as possíveis formas de quebrar essas fronteiras nos parece essencial para alunos de psicologia e futuros psicólogos. E será que se desde criança formos considerando tudo isso como normal, sem trazer para o lado patológico, será que quando adulto isso não pode ser normal? Esperamos que no futuro próximo a gente possa entender esses fenômenos como parte da vida humana e não necessariamente como adoecimentos. A gente perguntou para elas: e se da noite para o dia você acordasse sem esses fenômenos, sem essa conexão, como seria para você? Experiências extrasensoriais. Não me enxergo sem elas. Eu temo todos os dias, viu? Eu tenho certeza que se hoje eu acordasse diferente, sem essa capacidade sensorial, eu não seria mais quem sou. Eu sentiria muita falta. Porque eu continuei com as vozes e com as companhias dentro da minha cabeça, às vezes do meu lado. E o que é bom, né? Hoje eu gosto muito. Mesmo quando é uma coisa difícil, mesmo quando é uma coisa mais
digamos, sombria, eu entendo um pouco diferente, né? Eu ia entender hoje como um momento para eu aprender mais coisa, né? Eu ia sentir muita falta também, com certeza. Se hoje eu acordasse sem essa sensibilidade para essa outra, de perceber essa outra realidade, né, eu certamente seria uma pessoa com menos possibilidades de desenvolvimento e de autoconhecimento do que sou atualmente. Mas eu confesso a você que se amanhã ou hoje isso não mais existir, eu tenho a sensação de que a minha missão acabou, meu tempo acabou, e eu não preciso me preocupar, porque eu tenho uma consciência muito grande de que tudo acontece com qualquer ser, na hora certa, no momento certo, e tem um tempo também para isso existir. Mamãe, Cadê o seu irmão Rafa? Mostra pra mamãe. ali, ó. Ah, ali? O que é pra eu falar com o Rafa? Eu tenho que abaixar, né, pra falar com o Rafa? Rafa, me diz um negócio. Qual a bicicleta que você quer? O que ele falou? O do Mickey. Ah, bicicleta do Mickey, Rafa. Tem que aparecer aqui plena. O que eu faço com o cachorro? A história da humanidade é atravessada por relatos de sonhos premonitórios, intuições, contatos com o quê, meu Deus? Entidades. Ter intuições. Tira eles aí, prende eles aí tudinho. Os avanços das neurociências já nos permitem. O que você achou desse trecho aqui? Me dá uma dica. Você achou que tá muito ruim? Ai, meu Deus do céu. Me inspira aqui a falar, por favor. Brincadeirinha. Mas o assunto é sério, hein? Valeu, gente.